Olá, gente, muito bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, iniciando essa semana e trazendo um tema bem interessante. Você já deve ter ouvido falar a respeito dos dízimos, não é? O dízimo é aquela parte dos nossos recursos em que nós devolvemos a Deus e é o equivalente à 10ª parte. A Claudine Houston, ela está falando a respeito desse tema e ela vem usando Malaquias capítulo 3, versos 6 a 12, e ao fazer um estudo pessoal em relação a esse texto, ela descobriu 4 pontos que vem compartilhando conosco. E é interessante que esses pontos que ela compartilha, todos eles baseados nesse texto, são palavras chaves e que começam com a letra A. Então, afirmação, acusação, advertência e acumulação. Vamos entender? A primeira palavra, afirmação. Esse texto declara, especialmente ali no verso 6, que Deus, o Senhor, não muda. Então, o que isso significa, para a gente entender dentro do contexto dos dízimos, é que o sistema de dízimo que é colocado na Bíblia, ele remonta para além dos dias de Moisés. Exigia-se que naquele período as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés. Já desde os dias de Adão, esse sistema ocorria. Então a gente tem ali o exemplo de Caim e Abel, que trouxeram os frutos das primícias ao Senhor. E assim a gente pode compreender que Deus espera o mesmo de nós hoje em dia, né? Então Deus está afirmando, eu, o Senhor, não mudo. Aquilo que eu falei anteriormente continua valendo. Então traga para mim as suas primícias. O segundo A é no sentido de acusação. Ali, completando a declaração feita em Malaquias 3:6, Deus diz que nós é que mudamos. Porque no verso 7 ele diz assim, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. E daí o Senhor no verso 8 e 9 diz que ele nos acusa de o roubar, né? De roubar ele. Isso soa como uma acusação tripla, certo? Porque a gente se afasta dele, a gente não cumpre os mandamentos e a gente o rouba. Então, essa é a segunda palavra dentro desse contexto. A primeira foi afirmação, a segunda acusação. A terceira é a advertência que o Senhor vem fazendo para a gente dentro desse contexto, nesses versos. É uma advertência, mas que traz uma esperança para todos nós. Existe um recurso que a gente pode usar ao sermos acusados, não é? O Senhor nos instrui a primeiro nos voltarmos para Ele, porque lá no verso 7 ele diz assim, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Então, e daí ele diz assim, depois, né, a gente tem que fazer uma outra coisa, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Em outras palavras, parem de roubar. Então, aqui está a advertência que o Senhor nos coloca. E por último, a acumulação, porque ali no verso 10 ele traz um desafio. Ele diz assim, me ponham à prova. Quando a gente põe o Senhor à prova, a promessa é de que a gente vai ter bênção sem medida, a ponto de não termos lugar para guardar todas elas. Então, Deus pode evitar que as pestes destruam as plantações, que o fruto não caia no chão antes que esteja maduro, né? É que está ali na Bíblia. Isso ilustra para a gente, é só trazer para o contexto atual. Então, quando a gente obedece a Deus, os mandamentos, significa que a gente sempre vai ter mantimento na nossa casa, na casa dele, e nós poderemos ser os canais que ele vai usar para abençoar outras pessoas. Então, está aqui um conceito interessante para você pensar a respeito desse conteúdo que nós encontramos em Malaquias, capítulo 3, versos 6 até o 12. Deus abençoe você, seja fiel, porque Deus é sempre fiel, Ele não muda. Ótimo dia, até amanhã.